Olá, amados, graça e paz, boa noite, que bom que você está aí, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O desejo do nosso coração é que realmente sempre possamos estar abençoando a tua vida através de cultos inspirativos, de ministração da palavra de Deus que alcance o teu coração e transforme a tua vida e a tua realidade. Para isso eu quero te convidar. Compartilhe essa mensagem, dê um like, compartilhe nas tuas redes sociais para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis através dessas mensagens que possam transformar os corações das outras pessoas também. E eu quero te convidar nesse momento a nós vamos nos debruçar diante da palavra de Deus, mas antes vamos orar, buscar a presença dele. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para se fazer presente na nossa vida, para se fazer presente aqui, nesse ambiente de adoração, mas também na tua casa, que também é um ambiente de adoração, um ambiente de cultuar o Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós nos apresentamos nessa noite diante do Senhor, queremos te convidar mais uma vez, Pai, vem se fazer presente, revela os teus sonhos, revela, Senhor, o teu propósito, derrama do teu amor, manifesta o teu perdão, manifesta da tua restauração em nós. Encha, Senhor, as nossas vidas, encha os nossos corações com a presença do Teu Espírito Santo. Nós queremos estar na presença do nosso Pai Celestial, nosso Abba Pai, o nosso Papai, nosso Pai amoroso e Pai bendito. E para isso nós te convidamos e declaramos aqui nessa noite, Pai, que nós não oferecemos resistência ao Teu Espírito Santo. Somos, ó Pai, uma terra fértil, então vem semear a Tua palavra. Vem trazer a tua semente que possa germinar no nosso coração, na nossa mente, e quebrar fortalezas, quebrar mentiras, sofisma. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir agora para um lugar de cura, para um lugar de restauração, de transformação, mas principalmente da presença do Senhor. Nos ajude, Senhor. Fica conosco nessa noite, Pai, nos orienta, nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então para a palavra do Senhor. Eu quero meditar com você nessa noite. O tema que Deus colocou no meu coração durante essa semana foi feridas que curam. Existem feridas que estão dentro da nossa alma, existem feridas que estão dentro do nosso coração que ainda sangram. Existem feridas que não cicatrizaram. Carregamos muitas vezes, através das experiências que nós vamos acumulando durante a nossa vida, nós vamos tendo feridas. Vamos criando cicatrizes, algumas ainda doem, outras já não doem mais, algumas já não nos incomodam, mas outras ainda continuam nos incomodando porque talvez ainda nós não tenhamos resolvido aquela situação, então continuamos carregando e continuamos olhando para aquelas feridas. Então eu quero meditar com você nesses minutos que nós temos sobre essa questão de feridas realmente que curam. Vamos entender o que a palavra de Deus, o que a palavra do nosso Deus fala sobre feridas, o que Deus fala, como que Deus vê, como que Deus manifesta a cura e a restauração do homem e mulher que Ele ama, daqueles que invocam o nome dEle. E eu quero começar com Lucas 4:1. Esse texto vai falar que Jesus logo depois de ser batizado, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele sai do Jordão, ele foi batizado, ele ouve a voz, este é meu filho amado, Deus fala com ele, este é meu filho amado, que me dá alegria. E Jesus agora é levado pelo Espírito para o deserto, mas note que ele está cheio do Espírito Santo. Esse texto vai revelar, e lá em Mateus também 4, vai revelar que Jesus está cheio do Espírito Santo, só depois ele é levado para o deserto. Jesus então ele foi batizado e recebe o Espírito Santo sem medida. Quando eu falo sem medida, é sem limitador. O Espírito Santo, que é Deus e que começou a habitar dentro do coração de Jesus, que também é Deus, ele agora começa a impulsionar Jesus para que Jesus pudesse cumprir, na verdade, toda a obra que foi estabelecida por quem? Pelo Pai. Então Jesus vem com um propósito definido. A vida de Jesus aqui, a vinda de Jesus na terra veio com um propósito estabelecido, que era religar o homem ou religar o homem a Deus, restaurar a comunhão do homem com Deus, começando pelo povo de Israel, mas se estendendo a todos os povos e alcançando a minha vida e a tua vida. Mas Jesus então ele foi levado quando ele estava cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1 diz isso.
E nós continuamos a ler esse texto, então vem a aprovação de Jesus, vem as tentações de Jesus no deserto, Satanás vai e tenta Jesus, e depois que Jesus passa aqueles 40 dias, então Jesus está fortalecido, ele sacrifica a sua carne, os seus desejos, e agora ele está cheio, como eu falei, do Espírito Santo, e agora Jesus começa o quê? Ele vai inaugurar o seu ministério. Um ministério muito bem sucedido, um ministério cheio de milagres, cheio de manifestação do poder de Deus, é isso que Jesus vai fazer. E agora ele chega diante, lá na sinagoga, ele chega e diz assim, ó, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha só, isso que acontece mais de 700 anos antes de Isaías já profetiza sobre o ungido de Deus, sobre o Messias que viria sobre a terra para libertar, para pregar, para abençoar, para restaurar e para salvar os homens. E agora Jesus está o quê? Lendo essa passagem. Jesus batizado, vai para o deserto, agora cheio do Espírito Santo, sai do deserto e vai começar agora o seu ministério público. E ele lê esse texto das Escrituras, é bem nesse texto que Jesus lê, e olha o que Jesus fala, ele continua, versículo 19 ao 21, e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da salvação do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Todos estavam olhando e esperando o quê? Jesus como um rabi a ensinar sobre aquele texto, a ministrar sobre aquele texto, a trazer as aplicações para aquele povo naquele texto. Então todos pararam e ficaram olhando para ele. O que vai sair da boca dele? O que ele vai falar agora? E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus está dizendo que hoje, naquele dia em que Jesus leu essa escritura de Isaías, ele está dizendo assim, hoje aconteceu o cumprimento dessa palavra, porque eu vim, eu sou ungido, eu sou o Messias de Deus, eu vim para restaurar o coração do ser humano, eu vim para trazer o ser humano novamente para próximo de Deus, para restaurar a comunhão entre Deus e o homem que foi perdido lá no Éden através da vida de Adão e de Eva e que alcançou todos os povos e alcançou todos os seres humanos. É isso que Jesus está dizendo e é isso que Jesus continua fazendo. Há mais de 2000 anos já se passaram, desde da permanência de Jesus aqui na terra, e ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua nos restaurando corações daqueles que buscam ele. E o verso 22, todos falavam bem dele. Olha só, o povo que está na sinagoga está vendo o que está acontecendo. Jesus lê o que está escrito no profeta Isaías e eles param os olhos em cima de Jesus e agora eles dizem assim, todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Não é apenas que Jesus tocava nas pessoas, ou Jesus falava com as pessoas, ou Jesus amava as pessoas, ou Jesus se importava com as pessoas, mas aquilo que saía do interior de Jesus eram palavras de vida, eram palavras de graça do seu lábio. Jesus não tinha tempo para perder com palavras de maldição, Jesus não tinha tempo para perder com palavras torpes, palavras ignorantes. Jesus ele não tinha tempo, porque ele sabia que ele tinha um propósito que foi estabelecido pelo Pai. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Falavam bem dele, mas não conheciam ele. Não entendiam que ele era o Filho de Deus, eles ainda tinham a percepção dentro da sinagoga, os fariseus, os doutores da lei, o povo ainda tinha uma percepção, não é este o filho de José? Às vezes as pessoas olham para mim e olham para você e não conseguem ver, olha lá o Filho de Deus, não, eles olham o Marcos, às vezes ele olha o José, o Pedro, a Maria, mas eles não conseguem ver em nós que nós somos filhos de Deus. Por que será? Porque talvez em mim e você não esteja brilhando essa luz de Deus no nosso coração. Ou as nossas palavras que saem dos nossos lábios não são palavras com sabedoria. As pessoas não ficam admiradas ao ouvir a nossa voz, ao ouvir as nossas palavras. Porque talvez dos nossos lábios não saiam palavras que entronizam a Deus. Talvez na igreja saiam. Talvez em alguns lugares onde nós estamos possamos até falar.
E as pessoas até ouvirem e escutarem aquilo que nós estamos falando, mas dentro de casa, muitas vezes, isso não reflete a realidade e a verdade. E daí, quando o que eu falo é diferente do que eu pratico, vai ter um problema. Aqui não, eles estavam admirados por quê? Porque eles ouviam palavras de graça, palavras de amor, palavras firmes, mas com doçura. Jesus falava a verdade com amor. Precisamos falar a verdade para as pessoas com amor. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre nós. A necessidade absoluta da pessoa e obra do Espírito Santo na nossa vida. O que eu entendo aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. O Espírito de Deus está em nós. Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. E nós temos uma necessidade absoluta da obra e da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, porque senão nós vamos nos perder. Nós vamos cometer pecados, nós vamos, como tem um ditado aí popular, diz, nós vamos meter os pés pelas mãos. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos pecadores. E mesmo com a presença do Espírito Santo, muitas vezes nós pecamos, mas agora nós temos o quê? O Espírito Santo, ele toca no nosso coração para nos convencer que as atitudes, as palavras e o nosso comportamento desagrada a Deus, desagrada ao próprio Espírito Santo. Essa é a grande diferença. E o Espírito do Senhor está sobre você. Às vezes ficamos olhando, e eu percebo o movimento de Deus, e eu fico olhando às vezes para as pessoas. E as pessoas às vezes procuram ajuda, e a gente está aqui para ajudar as pessoas. Mas a pessoa fica às vezes 1 hora no nosso gabinete, e ela fica ali narrando os acontecimentos da vida dela. E ela narra todas as suas derrotas e todos os seus fracassos. E ela narra as perseguições que na cabeça dela todas são envolvidas, ou aparentemente no pensamento dela vem de Satanás, do nosso inimigo. E ela fica 1 hora narrando esses fatos e dando ênfase a Satanás. Em nenhum momento ela fala sobre a obra de Deus, em nenhum momento ela fala sobre o agir de Deus, ou do agir do Espírito Santo, ou até mesmo da crucificação de Jesus, ou do sacrifício da cruz de Jesus que nos purifica, que nos transforma. Por quê? Porque nós ficamos focando, ficamos com os nossos olhos fitos naquilo que nós estamos passando, nas dores e nos sofrimentos que nós carregamos, nas nossas inquietações. Então nós não percebemos o mover de Deus ao nosso redor. E quando percebemos, às vezes é em tom de crítica. Deus está abençoando o outro. Deus abençoou a Igreja Batista do Bom Retiro, mas Deus não abençoa a minha igreja está diminuindo. Como é que aquela igreja está crescendo? Mas nós não percebemos o que Deus está fazendo, e quando percebemos o que Deus está fazendo nas outras pessoas, ou nas outras igrejas, nas outras comunidades, ou na outra empresa, é sempre num tom de crítica. Por que Deus está abençoando aquela igreja e não está abençoando a minha igreja? Comece a olhar para dentro de você. O problema é que nós olhamos muito para fora. Deus está limpando, Deus mandou pessoas embora, saiu pessoas da igreja, é porque Deus está purificando a igreja. Pare com isso, meu irmão, comece a olhar para dentro. Comece a olhar para dentro do teu coração para entender o que pode estar acontecendo, aonde nós estamos falhando. Por que as pessoas não estão ficando e não têm o desejo de ficar ao nosso redor? Por que as pessoas não prestam atenção no que falamos? Por que dos nossos lábios não saem palavras de graça, de amor e de salvação? Nós precisamos perguntar isso para Deus, porque o Espírito de Deus está sobre nós, está sobre mim, está sobre você. O Espírito de Deus está em nós. A unção do Espírito, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. Jesus, então, Ele é o ungido de Deus. Jesus, ele veio e foi ungido por Deus para esse propósito. Para quê? Para pregar as boas novas aos pobres, aos humildes de espírito. Ele me enviou para proclamar liberdade. Ele não está falando aqui de dar liberdade, mas de proclamar a liberdade, de anunciar a liberdade, de anunciar o ano aceitável a Deus, de dar recuperação à vista àqueles que não estão enxergando. Temos 2 olhos, às vezes enxergamos, mas não conseguimos ver o que acontece, porque os nossos olhos espirituais estão fechados.
e nós não percebemos o que Deus está fazendo. A unção que temos vem por meio da autoridade de Jesus. Eis que vos dou autoridade. Essa unção que nós recebemos de Deus, ela vem como? Ela vem em forma da autoridade que Jesus delegou sobre a igreja. Jesus, ele delega autoridade sobre o seu povo, ele delega autoridade sobre os seus discípulos. Eis que vos dou autoridade. É o próximo texto que nós vamos ler. Jesus te deu autoridade. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nessa verdade, que nós recebemos a autoridade do céu. A autoridade que nós recebemos vem do quem? Do Pai, que vem para o Filho, e o Filho dá para nós. Nós recebemos a autoridade de Jesus. A autoridade que estava, a unção que estava sobre Jesus enquanto ele estava aqui na terra, ele deu para quem? Para os seus discípulos. E eu e você somos discípulos. E se nós somos discípulos, então nós recebemos essa autoridade, nós recebemos essa unção de Deus para a nossa vida, recebendo autoridade. E eu lhes dei autoridade, quem está falando aqui? Jesus, para pisares sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Diga aí na tua casa, todo o poder do maligno. Jesus te deu o que? Unção. Jesus te deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Acredite. Essa é a palavra de Deus. Lucas 10, 19 está dizendo isso. Recebemos então autoridade espiritual sobre seres espirituais. É isso que nós precisamos entender. Nós recebemos então a autoridade de Jesus, a autoridade espiritual, a unção de Jesus, para quê? Sobre os seres espirituais. Por isso que quando uma pessoa fica endemoniada, nós expulsamos em nome de quem? De Jesus, da autoridade que nós recebemos. Em nome de Jesus, sai. Não é no nome de Pedro, de Paulo, de João. Não, em nome de Jesus, sai. Porque nós recebemos a autoridade de Jesus, nós não recebemos a autoridade dos discípulos. Mas isso vem através da igreja, vem através da proteção espiritual que nós recebemos quando nós estamos o quê? Vinculados e servindo a Deus e estamos vivendo em unidade. Então nós recebemos essa autoridade do próprio Jesus. Então nós recebemos a autoridade sobre seres espirituais. E às vezes nós ficamos com medo. A gente encontra tantas pessoas que não entendem essa palavra, que não deixam que essa palavra frutifique no coração delas. E elas têm medo de Satanás, têm medo das trevas, têm medo dos demônios. O texto está dizendo que Jesus nos deu autoridade sobre as cobras, sobre os escorpiões, sobre os demônios e sobre todo o poder do maligno, todo o poder do inimigo, e nada vai nos fazer dano. Pare de focar no que Satanás está fazendo. Foque no que Deus fez, no que Deus faz e no que Deus fará. E mande embora. Você tem autoridade, a autoridade foi dada por Jesus. Você tem essa unção que Jesus derramou sobre a tua vida. Mande embora todo espírito de resistência. Pastor, mas ele é resistente, mas vai ter que ir embora. Em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha linhagem. Você não tem parte comigo, mas você precisa se posicionar. Você precisa expulsar, sim, mas você precisa mudar o teu comportamento, você precisa mudar as tuas palavras, você precisa mudar a tua atitude. Nós recebemos a autoridade é delegada por Jesus, mas a autoridade tem uma finalidade. Não é para mim mandar, mas é para mim me submeter a Deus. Conforme Tiago 4 diz isso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós não obedecemos, não nos sujeitamos a Deus. Como é que nós vamos resistir ao diabo? Nós não resistimos ao diabo. Então ele não foge. Por quê? Porque ele não tem medo de nós, mas ele tem medo e ele se submete ao sangue do Cordeiro. Ele se submete à voz profética que sai dos teus lábios, como Jesus falava, em nome de Jesus sai. É nesse nome que nós expulsamos as hostes do inferno da nossa vida. Você precisa dar um basta nisso, com essa perseguição demoníaca dentro da tua casa, na vida das pessoas que você ama, e mande embora em nome de Jesus. Nós recebemos unção, nós recebemos a autoridade. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados para pregar boas novas aos pobres. Para pregar boas novas aos pobres. Pobres de quê? Pobres de espírito. É só quem não tem dinheiro, pastor? Não, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de pobres de espírito, de emoções, de alma. Aquela pessoa que pode até ter riqueza, mas ela é pobre, ela é miserável espiritualmente e emocionalmente. Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar amor. Pode comprar um amor falso, mas um amor verdadeiro o dinheiro não compra. O dinheiro não vai comprar caráter.
Caráter você recebe, você desenvolve, porque você recebe da tua família. Se você não tem o dinheiro, não vai comprar caráter. Pelo fato de você ter dinheiro, você não vai ter caráter. Tem um monte de gente que tem dinheiro e não tem caráter. Tem pessoas que não têm recursos financeiros e têm caráter. Então o caráter não tem nada a ver. Então ele está falando nesse sentido. Pobre para pregar boas novas aos pobres de espírito. Pessoas sem esperança. Pessoas que estão afligidas, pessoas que estão angustiadas. Essas pessoas são as pobres de alma, são as pobres de espírito, porque elas não conseguem romper na vida delas e entender que existe um Deus que é muito maior que tudo isso, é maior que o universo. Deus criou o universo, Deus criou a tua vida, Deus criou a terra, Deus criou a tua família, Deus cria todas as coisas, então Deus é muito maior que isso. Mas se nós não entendemos, nós somos esses pobres de espírito. Porque ficamos presos na nossa circunstância, no nosso quadrado. Nós não saímos nem para a direita e nem para a esquerda, nós estamos dentro de um quadrado, que o que eu entendo de mundo é esse quadrado. Então eu sou essa pessoa, esse pobre de espírito, porque eu não decido e não rompo com isso, e eu não vou viver novas experiências com Deus, eu não vou ter uma intimidade profunda com Deus. O que vai transformar a nossa vida é um conhecimento que nós temos de sabedoria que vem do alto, do próprio Deus, e Ele vai se revelando a nós. O que Deus tem revelado para você? O que Deus tem revelado para você? Você é um bem-aventurado? Você é um feliz? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqui na Bíblia é felizes. Nós temos que estar conscientes da nossa pobreza moral e espiritual. É isso que ele está dizendo no texto de Mateus. Falou em Lucas e agora está dizendo em Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Consciência, nós precisamos ter uma consciência da nossa pobreza moral e espiritual. Precisamos ter, então, consciência de quem nós somos, que sem Deus nós somos miseráveis, sem Deus nós estamos fadados ao fracasso, sem Deus nós vamos viver uma vida separada de Deus que traz consequências, está trazendo consequências para essa vida. Eu quero que você entenda. Você já está vivendo consequências nessa vida, mas vamos viver outras consequências espirituais para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se voltam para Deus. As consequências serão eternas, não é apenas nessa vida. Essa vida é passageira, 70, 80, 90, 100 anos. E um dia nós estaremos diante de Deus. E lá vai ser revelada toda a nossa pobreza espiritual e moral. Só que nós vamos ser alcançados pelo sangue, nós somos alcançados pelo sangue, e o sangue é que vai nos purificar, e vai dizer aquele homem, aquela mulher, que tem a consciência moral e espiritual, que ele é incapaz de se salvar, esse homem e essa mulher são salvos pelo sangue, é pelo poder do sangue. Mas esses homens e mulheres que não têm essa consciência, eles não vão entender, e o sangue não alcança, e quando o sangue não alcança, você já leu lá em Êxodo, o anjo da morte passa e ceifa todo mundo. É isso que vai acontecer para aquelas pessoas que partirem desse mundo sem Jesus, sem essa consciência moral e espiritual da sua pobreza, que precisam de um Salvador, que precisam de Jesus. É isso que vai acontecer. O anjo da morte vai passar e vai levar elas, e daí não vai ter outra chance, não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora, para nós consertarmos as nossas vidas com Deus. Liberdade no Espírito. Ele me enviou para proclamar liberdade. Olha o que o texto está dizendo de Lucas 4,18, que Jesus ele foi enviado para proclamar a liberdade. Proclamar a liberdade de quem? Do ser humano. Pare de ficar preso a essas algemas, pare de ficar dentro de fortalezas, pare de ficar em prisões, pare de ficar em cativeiros. Então o que Jesus vem fazer? Ele vem assegurar, afirmar e declarar o que é a nossa liberdade. Jesus nos declara livres, libertos, em nome dEle, para a glória dEle. Pare de ir para dentro dessas prisões, pare de se lambuzar com o pecado vai te levando para dentro de cativeiro. O pecado vai te levando para dentro de abismos, o pecado vai te levando para dentro de prisões, e você não percebe. E quando você vê, você está preso dentro de uma algema, você está algemado, você está preso dentro de uma cadeia, dentro de uma fortaleza, e você não consegue mais destruir e romper com aquela fortaleza. E Jesus está dizendo: eu vim para proclamar a liberdade para você. Nós somos livres nele, nós somos livres em Deus, através da obra de Jesus. Não tem outra forma de nós sermos livres. Nós somos libertos. Jesus então veio proclamar a liberdade sobre a minha vida e sobre a tua vida.
liberdade no Espírito, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32 é o texto que o pastor nos ensina, o pastor Lobo é o texto que nós usamos para a libertação. Conhecereis a verdade é Jesus, a verdade é a palavra, e essa verdade vai te libertar. Em Cristo nós somos livres. Eu quero que você entenda que em Cristo eu e você somos livres. O homem só é livre em Jesus. Não tem como você ter outra forma de liberdade. Se não for em Jesus, você é escravo do pecado. Mas eu sirvo a religião A, pastor, eu sirvo a religião B, eu sou um cara bom, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu pago as minhas contas em dias, eu não adultero, eu não defraudo, eu não roubo, eu não gosto de mentira, pastor, eu não tenho vício, eu não fumo, eu não bebo, eu não fico me prostituindo, eu não faço nada de errado. E mesmo assim eu vou te dizer uma coisa, coloca o cinto de segurança, você não tem liberdade. Você continua sendo escravo. Se você faz tudo isso que eu falei agora aqui, e você se acha que está justificado, por isso eu quero te dizer uma triste notícia para você. Você é escravo do pecado. Eu fui muitos anos escravo do pecado, e todo mundo que não encontra em Jesus a liberdade, continua escravo do pecado. Continua escravo do mundo. A nossa liberdade, ela foi comprada na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos liberdade aonde? No sangue de Jesus, que foi comprado de que forma? O preço que foi pago foi o sangue de Jesus. É esse sangue que nos purifica, é esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos restaura, é esse sangue que é a verdade. A meu respeito, a teu respeito, então não é a religião. Pare com isso, não é o teu trabalho, não é porque você tem uma família certinha, uma família em que os teus filhos te obedecem, estudam, isso é bom, é muito bom, mas não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai te arrancar da escravidão. O que nos arranca da escravidão é o sangue do Cordeiro. É Ele que nos arranca, é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos liberta. É o sangue, é o poder do sangue. Então nós temos liberdade no Espírito de Deus, visão de Deus e recuperação da vista aos cegos. Lucas 4,18, a palavra de Deus abre os nossos olhos espirituais, abre os olhos dos cegos espirituais. Às vezes nós andamos, e parece que não saímos do lugar. Caminhamos, temos projetos, temos planos, e parece que nada dá certo. Nós não enxergamos, parece que estamos com uma viseira. Não conseguimos enxergar nem para a direita, nem para a esquerda, não conseguimos olhar para trás, não conseguimos olhar para frente, porque vivemos uma cegueira espiritual, estamos fechados naquilo, e nós não nos permitimos conhecer algo novo, olhar para o lado e ver que ao lado, tanto a esquerda quanto a direita, tem coisas boas acontecendo. Mas nós ficamos tão fechados em nós mesmos que nos tornamos cegos espiritualmente. E assim tem um monte de religião que ensina isso. Que só ele é a verdade, é só aquela a religião. Se você não está na igreja A ou na igreja B ou naquela determinada denominação, você está condenado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala de religião. A Bíblia fala de salvação através de uma pessoa. A Bíblia fala de salvação em Jesus. Tem pessoas que são cegos espirituais, elas não enxergam. Curar nossa vida emocional e nossa cosmovisão da vida. Jesus precisa nos mostrar uma cosmovisão diferente. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, a minha cosmovisão do mundo muda. Porque eu começo a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Não mais agressivo, não mais agora de forma a condenatória das outras pessoas, não. Mas eu começo a olhar elas agora como? Com um olhar de amor e de compaixão. Esse tem que ser o meu olhar para as pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão batendo, que estão se machucando, que estão se ferindo, que estão ferindo pessoas. É isso que nós precisamos entender, porque elas são cegos espiritualmente. 1 Coríntios fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Ele cega a visão das pessoas espiritual para que as pessoas não entendam e não conheçam a Deus. Deixem sem visão. A pessoa sem visão, ela é assim, ó. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15,14. Quem não segue a palavra de Deus é cego espiritualmente. Se você não segue, se você não obedece a palavra de Deus, eu quero te dar uma notícia nessa noite, você é um cego espiritual. Se você apenas ouve a palavra de Deus, mas não cumpre, não segue as orientações, os ensinamentos, você é um cego espiritual. Você precisa que os teus olhos sejam abertos. Você está vivendo sem visão. Isso é resultado do quê? Da incredulidade dentro do coração do ser humano. Pessoas que vivem uma incredulidade, não acreditam em Deus, não acreditam na igreja, não acreditam nos crentes, não acreditam que Jesus vai voltar. Eu quero te dar uma informação, Jesus vai voltar e Jesus está às portas.
Estamos vivendo o último tempo, talvez a última hora, antes da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Nós vemos o que está acontecendo, precisamos perceber e entender na palavra de Deus, a revelação de Deus, como as coisas estão acelerando, como está desenvolvendo, como o mundo está acelerado, está caminhando realmente para os últimos tempos, para os últimos dias de vida da humanidade. Quando eu falo dias, eu não estou falando do tempo cronológico, eu não estou falando de dias de 1 dia, de 10 dias, de 30 dias, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está vivendo os últimos tempos, talvez a última hora realmente. Quem não segue a palavra de Deus, então, é um cego espiritual. Isso vem resultado da nossa incredulidade. A nossa incredulidade impede de nós termos uma visão ampla, uma cosmovisão real de quem é Deus e da importância dele nas nossas vidas. Livre da opressão. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele veio para que Ele me ungiu para libertar os oprimidos. As derrotas da vida, às vezes, colocam as pessoas em cativeiros, em prisões mentais e espirituais. Eu quero que você entenda que a batalha é na tua mente, entre a verdade e a mentira. Não existe uma batalha entre Deus e o mal. Não existe uma batalha, uma luta entre Deus e o demônio, entre Satanás. Isso é balela. Não existe. Satanás foi criado por Deus. Existe uma batalha na minha mente e na tua mente entre a verdade e a mentira. Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. O que acontece então, pastor? Muitas vezes nós ouvimos as mentiras de Satanás, acreditamos nas mentiras de Satanás e deixamos de perceber e acreditar o que? As verdades de Deus. Jesus Cristo abre as portas da prisão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então Jesus, ele abre as portas das fortalezas, ele derruba as fortalezas, ele derruba o sofisma, ele derruba as prisões. Ele arranca as algemas dos teus braços, Ele arranca a venda dos teus olhos, Ele arranca o tampão dos teus ouvidos, mas você precisa acreditar, para que você seja livre da opressão desse mundo, da opressão demoníaca que vem sobre a nossa vida, e alcança a nossa casa, e alcança as nossas famílias. Pessoas vivem oprimidas, pessoas se sentem realmente oprimidas, com dores, enfermidades, opressão, dores na cabeça, dor na nuca, um sentimento de derrota, de fracasso toma conta dela, e isso é abrigado aonde? Na mente dela, um dardo de Satanás que entra aqui, ó. Deus se esqueceu de você, Deus não se importa com a tua dor, você está sofrendo porque você está em pecado, bateu aqui na minha mente, guardou aqui, desceu para o meu coração. Eu estou preso, eu estou dentro de um cativeiro, e é isso que Satanás, infelizmente, tem feito com muitas pessoas, mas acredite que isso é uma mentira, que você pode romper, porque Jesus já quebrou, Jesus já abriu as portas da prisão para você sair. Saia das prisões, saia dessas algemas, saia desses grilhões, saia dessas fortalezas, rompa com esses cativeiros emocionais e espirituais que você tem vivido, porque nós somos livres, olhando para Jesus. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, todos naquele momento dentro daquela sinagoga, eles estavam prestando atenção, eles estavam olhando para quem? Para uma única pessoa, eles estavam olhando para Jesus, o que ele vai falar, o que Jesus vai fazer. Onde está o seu interesse? O interesse daqueles homens era Jesus, era a pessoa de Jesus. Onde está o teu interesse? Aonde está o teu interesse pelas coisas de Deus? Aonde está o teu interesse pela leitura da palavra? Aonde está o teu interesse de ter uma vida de oração? Aonde está o teu interesse pela tua família? Aonde está o teu interesse pelas coisas de Deus? Temos interesse por um monte de coisas. Nos interessamos pelo nosso clube de futebol. Brigamos, defendemos o nosso clube de coração, e muitas vezes não temos interesse de estar num culto, de estar celebrando a Deus. Pastor, mas já passou 1 hora, que pregação chata, o Senhor já está demorando, eu tenho outras coisas para fazer, porque nós não temos interesse pelas coisas de Deus. Pare de ter interesse apenas pelas coisas do mundo, se volte para Deus, comece a ter um interesse nas coisas de Deus, comece a se interessar por aquilo que Deus se interessa. Todos estavam interessados em quem? Em Cristo. Todos estavam interessados em Jesus. Todos estavam com os olhos fitos em Jesus. Todos estavam percebendo e preocupados e prestando atenção no que Ele ia falar. Às vezes lemos a Bíblia correndo. Não paramos para meditar. Não nos preocupamos com o que está saltando aos nossos olhos. A Bíblia, é interessante que quando a gente lê, prestando atenção,
mastigando, se alimentando da Bíblia, parece que tem coisas que saltam aos nossos olhos. Meus irmãos, já li esse texto um monte de vezes. E eu falo, Deus, como é que eu não percebi essas coisas antes? Porque eu lia correndo, ou porque eu não prestava atenção, ou porque eu não meditava. Mas quando você medita, as coisas parecem que saltam aos nossos olhos. É como se os nossos olhos fossem abertos. É aquilo que foi falado atrás. A cegueira espiritual passa, porque eu consigo ler e entender o que o texto está me falando, o que Deus está ministrando no meu coração. Porque eles estavam interessados em Jesus. O teu interesse é em Jesus. O teu interesse, você é alguém que se interessa por Jesus. Você se interessa pela obra de Jesus. Você se interessa por pessoas. Cumprimento da palavra. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu. Hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir, Lucas 4:21. Jesus declara o cumprimento das escrituras. O que já se cumpriu na sua vida, meu irmão. O que Deus declarou, o que Jesus já liberou, promessas que você recebeu, que já se cumpriram na tua vida. Jesus, ele é bem claro, ele é categórico quando ele fala, hoje se cumpriu essa palavra de Isaías, hoje se cumpre na minha vida, na minha pessoa, através do quê? Do propósito que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu sobre a tua vida tem se cumprido. Já se cumpriu, está se cumprindo. O que já se cumpriu na tua vida, na tua história, de cumprimento daquilo que Deus liberou sobre a tua vida, de palavras que Deus mandou sobre você, sobre promessas que você recebeu de Deus. Eu não estou falando de falácias, eu não estou falando de palavras, assim diz o Senhor, um monte de gente vem e fala um monte de coisa, não. Eu estou falando de você ter um contato com a palavra de Deus, com o próprio Deus, onde o próprio Deus se revela a você, onde o próprio Deus fala os sonhos dele para você, onde ele mesmo se revela a você. Eu acredito em profecia sim. Não estou declarando contra, mas até hoje eu recebi várias profecias, 3 pessoas me deram profecias até hoje que se cumpriram. Por quê? Porque toda vez que eu recebo uma palavra que alguém diz que aquilo é profético, que vem de Deus, eu vou e dobro o meu joelhinho e começo a orar para Deus, digo, Deus, o Senhor falou com fulano, ele trouxe uma palavra sobre minha vida, então que o Senhor confirme se essa palavra vem do Senhor, confirma no meu coração, porque eu busco o Senhor. E as 3 vezes que Deus revelou e Deus trouxe em concordância se cumpriram. As outras vezes não se cumpriram. Eu não estou dizendo que não foram, mas ainda não se cumpriram. Então eu não posso ficar dando muito crédito para isso. O meu crédito é para a palavra de Deus. O que já se cumpriu na tua vida. Sendo reconhecido. Todos falavam bem dele, todos falavam bem de Jesus. E estavam admirados com as suas palavras de graça. E se admiravam, eles falavam bem. E estavam admirados com aquilo que saía dos lábios de Jesus. Você se admira com a obra de Cristo. Você tem se admirado. Você para diante da palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de Lucas 4:22. Você admira a obra de Jesus. Você é alguém que ama o sacrifício de Jesus, porque foi esse sacrifício que te trouxe vida. Se não fosse o sacrifício de Jesus, todos nós estaríamos perdidos, condenados. Mas esse sacrifício de Jesus, então, trouxe vida. E essas palavras são palavras de graça. Por quê? Porque saem dos lábios aquilo que Jesus vivia, aquilo que Ele deseja que nós possamos viver. Então, o que sai do nosso coração é aquilo que nós estamos vivendo. A boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o teu coração, meu irmão? O coração de Jesus estava cheio de graça. O que está cheio o teu coração? O que sai do teu coração? Você já se perguntou? Você é um admirador da obra de Jesus? O que está jorrando, o que está gritando no teu coração? Você já parou para pensar? Promessa do Espírito. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, Isaías 61:1. Foi esse texto que Jesus acabou de ler lá atrás. Foi esse texto que Jesus leu naquele dia na sinagoga, e depois ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. É esse texto que Jesus leu diante daquela sinagoga repleta, e aqueles homens ficaram admirados, e ficaram falando bem dele, e ficaram admirados com aquilo que Jesus falou, e Jesus lê o texto de Isaías, e daí Jesus fala, hoje se cumpre essa palavra. O propósito é revelado. Eu quero que você aprenda, o propósito é revelado. Foi ungido pelo Pai para a salvação. O propósito de Jesus era, Jesus foi ungido pelo Pai, por Deus Pai. Com qual propósito, pastor? Para a salvação do ser humano. Esse é um dos propósitos de Jesus. Abrange todos os aspectos da vida de Jesus.
Jesus, ele tinha uma vida social. Jesus, ele chora. Jesus, ele tem fome. Jesus, ele se cansa. Nós vemos isso. João vai dizer que Jesus chorou por causa de Lázaro. Jesus teve fome. Jesus caminhava distâncias longas de 10, 20, 30 quilômetros. Jesus caminhava. Jesus se cansava. Então, essa obra, esse propósito de Deus abrangia todas as áreas da vida de Jesus. Eu quero te dizer que abrange todas as áreas da tua vida. Eu tenho dificuldade de entender pessoas que são uma coisa na igreja, outra coisa na empresa, de outra forma ele age dentro de casa. Porque a obra de Jesus, ela tem que abranger todas as áreas da minha vida. Como filho, como marido, como pai, como pastor, como servo, como cristão. Eu não posso ter um discurso e ter uma prática, eu preciso ter um discurso e uma prática alinhado com aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. É isso que Jesus fazia. Jesus, ele alinhava o que ele fazia com o que ele falava. O que ele falava era o que ele fazia, era o que ele praticava. Nós precisamos ser assim. Eu e você precisamos ser assim. Falar e viver o que falamos e o que pregamos, a vida e o viver de Cristo para glorificar o Pai. A vida e o viver de Jesus foi com o propósito, glorificar a Deus. Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada se não for debaixo da vontade do meu Pai que me enviou. O meu Pai sempre me ouve, o meu Pai sempre me atende. Jesus, então, ele glorificava o Pai. A minha vida e a tua vida precisam glorificar a Deus. Temos glorificado a Deus com a nossa vida. Veio para curar e libertar os oprimidos das trevas. Jesus veio para arrancar. Sabe o que é arrancar? É ir lá e tirar das mãos das trevas. Jesus veio e nos arrancou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino dele, para o reino da luz. Veio para curar e libertar os oprimidos das trevas. Pare de ficar oprimido. Pare de andar nas trevas. Rompa com o pecado. Rompa com as trevas. Jesus te libertou. Jesus abriu as portas do cativeiro e ele te chama para fora. Mas para você sair para fora, você tem que deixar toda a mochila do pecado. Você precisa deixar todas as práticas pecaminosas para trás e não olhar, não ser que nem a mulher de Jó que olhou para trás e se transformou de uma estátua de sal. Não ficar preso com o passado, rompa com o passado, mas eu quero te dizer, resolva o teu passado, porque passado não resolvido, ele se torna presente na nossa vida, por isso nós ficamos dentro de cativeiros, porque nós não resolvemos o nosso passado. Perdoe pessoas, libere pessoas da tua vida, mas rompa com o teu passado para que você possa viver um futuro glorioso com Jesus. Meu Deus, me empolguei. Jesus veio para nos libertar, nos arrancar das trevas, feridas que curam, esse é o tema da palavra. Ele foi desprezado e rejeitado. Eu quero te dizer que muitas vezes eu sinto a dor do desprezo quando eu chego num lugar e as pessoas me desprezam. Eu já passei por isso. Eu já fui desprezado e já fui rejeitado por outras pessoas. E eu trazia isso como algo pessoal. Mas antes de eu ser desprezado e antes de eu ser rejeitado, Jesus já foi desprezado no meu lugar e ele já foi rejeitado por causa de mim também. E todas as vezes que nós não aceitamos a obra dele na cruz, eu quero te dizer que nós estamos desprezando e rejeitando a Jesus. Ó, pastor, isso é forte mesmo. É para você pensar. Todas as vezes que eu e você pecamos, nós estamos desprezando e rejeitando a obra de Jesus na cruz, nós estamos desprezando e rejeitando Jesus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Nós somos rejeitados e desprezados por homens e ficamos aqui de mimimi, muitas vezes choramingando pelos cantos. Ah, porque fulano não me aceitou. Pare com isso, porque antes de você ser desprezado e ser rejeitado, Jesus foi desprezado e foi rejeitado por você, pelos homens também. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima alguma. Isaías 53:3, desprezado e rejeitado muito antes que você. Jesus já foi rejeitado muito antes de você, ele já foi desprezado. Pare de tomar isso como algo pessoal. Se levante, se alguém te desprezou, te rejeitou, não despreze, não trate igual, não rejeite aquela pessoa, ame aquela pessoa. Se levante, faça a diferença. Foi isso que Jesus fez na minha vida e na tua vida. Ele não agiu igual, ele foi desprezado e rejeitado, mas ele não desprezou e não rejeitou ninguém. Pelo contrário, Jesus sempre incluiu pessoas. E ele incluía os rejeitados e os desprezados, as prostitutas, os fariseus, os pagadores de impostos.
aqueles que eram perseguidos, os mancos, os aleijados, os lunáticos, os malucos, os doidos. Era essa gente que Jesus incluía, eram as pessoas que eram desprezadas e rejeitadas, e por isso que as feridas de Jesus curaram aquelas pessoas, e pelas feridas de Jesus eu e você somos curados nessa noite. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Isaías 53, 4. Ele tomou, Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, Ele tomou e carregou as tuas dores e as tuas enfermidades. Ele tomou o teu desprezo, Ele tomou a tua rejeição. Você que está me escutando aí, eu sei que tem muitas pessoas que nos escutam, que colocam no chat da igreja, domingo após domingo, sexta após sexta, quarta após quarta, nas lives do Pastor Lobo, pessoas estão sempre colocando, que se sentem rejeitadas, desprezadas. Jesus levou todo o teu desprezo na cruz, Jesus levou toda a tua rejeição na cruz. Pare de se sentir desprezado e rejeitado, porque Ele não te rejeitou, Ele te ama, Jesus te ama. Tomou e carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Nós fomos o quê? Curados. Feridas que curam. Pelas feridas de Jesus, eu e você recebemos a cura. Nós fomos curados pelas feridas que Jesus recebeu. Isaías 53, 5. Receba a cura do Senhor. Feridas que curam as transgressões. Pagou o preço por nossa redenção. As nossas transgressões, porque nós transgredimos, Deus, Ele paga o preço, Ele providencia o resgate, e Jesus paga o preço através do seu sangue, para nos redimir do pecado. O que eram os nossos pecados, as nossas iniquidades? Olhe para a cruz e veja o que o seu pecado fez com Jesus. Você quer saber o que é iniquidade? Olhe para a cruz e se lembre o que Jesus fez na cruz, porque aquilo que foi, Jesus passou pela cruz por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Foi o que o nosso pecado fez com Jesus na cruz. Isso é a nossa iniquidade, são os nossos pecados que nós não nos arrependemos, continuamos a viver no pecado, isso é iniquidade. Abandone as tuas iniquidades, porque as tuas iniquidades cravam Jesus todos os dias na cruz. A paz que temos, a morte de Jesus restaura a paz entre Deus e o homem. O sacrifício de Jesus, ele vem restaurar o quê? A paz entre Deus e o homem. Não que Deus estava em guerra com o homem, mas o homem estava em guerra com Deus, porque o homem se separou de Deus. Então isso vem trazer a paz novamente. Jesus vem restaurar a paz entre Deus e os homens. Porque Deus poderia ter nos destruído, Deus pode nos destruir, mas Deus não vai fazer isso porque Ele nos ama. Isso não é merecimento meu e teu, não, pare com isso. É porque Ele nos ama, Ele decide nos amar, Ele não nos abandona, Ele não cansa de nos amar, mesmo nós vivendo em iniquidade, mesmo nós transgredindo a lei, mesmo nós queremos viver em guerra com Deus, Ele continua nos amando, Ele continua nos guardando. Nós somos curados, feridas que curam, é muito maior que a cura física, também é uma cura física, é verdade que recebemos essa cura de Jesus. Nós somos então o quê? Curados do nosso maior e mais terrível, da nossa maior e mais terrível enfermidade que sofremos, que é o pecado. Essa é a maior enfermidade que o ser humano sofre, chama-se pecado. E nós somos curados, fomos curados, estamos sendo curados e seremos curados para a glória de Deus Pai. Receba a cura física, receba a cura emocional, receba a cura espiritual nessa noite, meu irmão. Receba de Jesus. Feridas que curam. Eu quero orar com você. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero orar por você, feridas que curam. Pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Pelas pisaduras dele nós somos restaurados. Jesus, ele nos cura da maior enfermidade que nós temos, que é o pecado. A maior enfermidade não é o câncer, não é esse coronavírus, é o pecado. É isso que traz tanta dor, tanto sofrimento nas nossas vidas. Por que sofremos, pastor? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Por que sofremos, pastor? Porque nós desistimos de andar com Deus e queremos viver sozinho, por isso nós sofremos. Porque viramos as costas para Deus. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. E muitas vezes nós não queremos ser rejeitados e desprezados pelas pessoas. Não queremos ser rejeitados e desprezados na nossa família, ficamos ofendidos.
na igreja, no nosso trabalho, quando nos mandam embora, perdemos o emprego, passamos momentos difíceis, nós nos sentimos rejeitados e desprezados, e nós não queremos ser. Lembre-se que antes de você ser rejeitado e desprezado, Jesus já foi rejeitado e desprezado pelos homens. Eu quero orar por você. Você que deseja receber a cura de Deus nessa noite, a cura física, a cura emocional e a cura espiritual, eu quero orar por você. E nós vamos liberar uma palavra de salvação, de cura e de restauração. Porque pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas de Jesus, nós somos curados. Nós somos curados. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada vida que está nos assistindo nessa noite, Pai. Por cada casa que a Tua palavra entrou agora nessa noite, Pai. Trazendo realmente cura, Pai, em nome de Jesus. As feridas do Senhor nos curam, então nós recebemos a cura nessa noite. Queremos ser, Pai, agora tocados pelo Teu Espírito Santo. Queremos receber a cura física, Deus. Em nome de Jesus. Que toda enxaqueca, toda dor de cabeça agora sem causa, sem diagnóstico, cesse agora na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E mesmo que tenha diagnóstico, que cesse agora em nome de Jesus. Repreendemos e rejeitamos agora todo espírito de enfermidade, mandamos embora em nome de Jesus, sai. Enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, toda úlcera, toda gastrite, toda dor de estômago, em nome de Jesus, toda incontinência, toda dor nos ossos, enfermidade nos ossos agora em nome de Jesus, enfermidade nos olhos, nos ouvidos, enfermidade na boca, em nome de Jesus nós repreendemos agora todo câncer, todo HIV, todo soro positivo, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de morte na vida dos teus filhos, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Rejeitamos agora todo esse espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, todas as doenças, Pai. Toda a depressão. Em nome de Jesus. Toda a enfermidade agora, Pai. Em nome de Jesus. Todo diabetes, nós liberamos uma palavra de cura agora em nome de Jesus. Todo colesterol, toda a gordura, toda a infecção no fígado, nos rins, nós repreendemos agora toda a doença nas vias urinárias. Em nome de Jesus, restaura os rins. Restaura os pulmões, Pai. Restaura agora a bexiga, em nome de Jesus. Restaura agora, Senhor, em nome de Jesus, as vias urinárias dos teus filhos. Restaura agora, toca agora toda ferida na perna, nas costas agora, toda escoliose, toda dor nas costas, toda disfunção, toda dor na coluna, em nome de Jesus, toda dor nas vértebras agora, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra agora de cura. Todos aqueles que têm problema de crescimento, Pai, existem jovens, crianças que não cresceram, Pai, tem problema de crescimento, de hormônio, nós liberamos uma palavra de cura agora, em nome de Jesus, eles vão crescer em nome de Jesus. Pai, nós liberamos uma palavra de cura emocional, das nossas emoções, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos os teus filhos, liberamos uma palavra agora e rejeitamos todo espírito de ansiedade, sai em nome de Jesus, de depressão, de loucura, sai em nome de Jesus, de encantamento, de desejo descontrolado, em nome de Jesus, todo aprisionamento, toda opressão, agora no corpo, na cabeça dos teus filhos, inchaço no corpo, agora sonolência, em nome de Jesus nós repreendemos, sai agora em nome de Jesus. Todo peso nas pernas, peso nos braços, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, está quebrado agora essas alianças, esses pactos, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, toda doença emocional, em nome de Jesus, toda depressão, todo cansaço, toda fadiga, todo desânimo, toda falta de fé, de esperança, sai em nome de Jesus agora do coração desses teus filhos. Restaura a alegria, restaura a fé, restaura o amor, restaura a esperança dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Os teus filhos sejam curados espiritualmente. Abre os olhos, Pai. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Tira agora toda a surdez, ó Pai, espiritual, em nome de Jesus. Tira agora, Pai, tudo que está dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que nos impede de perceber, de vermos a manifestação do Teu poder, da Tua glória, Pai, sobre a nossa vida. Nós abençoamos as casas, Pai, nós abençoamos as vidas, nós abençoamos os corações, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós sejamos curados agora pelas pisaduras de Jesus. Pai, todo sentimento de rejeição, de desprezo, Pai, nós mandamos embora da nossa vida. Todo abandono nós mandamos embora em nome de Jesus. Espírito de rejeição, sai em nome de Jesus. Todo desprezo, tudo aquilo que nós recebemos, toda expressão de praga, Pai, em nome de Jesus, toda palavra de expressão de praga que foi lançada contra a vida dos teus filhos seja quebrada agora, sai em nome de Jesus, que não se cumpra. Toda palavra autoimposta de praga, toda expressão de palavras que paralisaram teus filhos, nós rejeitamos agora em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus, toda falência financeira, todo espírito de mamon, todo espírito de morte através de Moloque, nós rejeitamos agora em nome de Jesus, sai.
todo aprisionamento financeiro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, essa noite o Senhor está abrindo prisões, o Senhor está abrindo cativeiros, agora o Senhor está abrindo fortalezas, Pai, em nome de... O Senhor está arrancando algemas, grilhões, agora estão caindo por terra, estão sendo quebrados agora pelo poder do nome de Jesus na vida dos teus filhos, Pai. Eu libero uma palavra de bênção agora sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma grande semana, um grande final de semana na presença do Senhor. Não esqueça agora, na próxima segunda-feira, estaremos começando, teremos os 3 dias de consagração familiar, das 6 às 6h45 no canal da IBBR. Não deixe de participar, nós vamos consagrar o mês das famílias, o mês de maio, ao Senhor. Você é nosso convidado. Estaremos iniciando também as nossas atividades. Toda segunda-feira teremos a nossa atividade em família. Você que retirou o teu box, que vai retirar, quer dizer, amanhã, você vai poder fazer em casa. Você que mora distante, nós amanhã também no sábado estaremos disponibilizando todas as instruções de como você pode participar mesmo à distância. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça, restaurador de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.